Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo nosso aqui de filosofia para a gente falar sobre o mal. Sobre a questão do mal. E para isso a gente vai usar uma das filósofas mais bacanas que existe. Inclusive, não sei se você reparou, mas a gente quase não fala de filósofas, né? Mas elas existem sim, muitas, e muito de alto calibre, né? É que obviamente que na história do homem sempre acabou se dando preferência para filósofos. Existe uma questão aí, obviamente, que a gente poderia até pontuar, mas aqui no nosso vídeo agora não cabe, mas vale a pena essa reflexão, né? Por que existem poucas filósofas famosas, sendo escritoras que falam sobre isso, e hoje, obviamente, a gente tem muito mais do que na história da filosofia, né? A Hannah Arendt é um exemplo de um alto calibre, uma alta qualidade das obras dela. Eu acho que vale muito a pena você se debruçar sobre os textos da Hannah Arendt, que foi uma filósofa do século XX, que teve um papel importantíssimo dentro dos estudos da filosofia, principalmente quando a gente fala sobre a questão do totalitarismo, do poder, o que significa o poder totalitário, o que significa a opressão e o que significa a questão do mal, que é justamente do que a gente vai expor aqui. Ela falou de muito mais do que a gente vai falar, mas essa parte do mal é uma parte muito importante para a gente limpar um terreno e se fazer algumas perguntas interessantes, tá? A Hannah Arendt, ela teve a oportunidade, uma oportunidade assim que foi talvez um marco na vida dela, de escrever um artigo para uma revista americana quando ela estava assistindo um julgamento de um dos mentores do Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, que é o Adolf Eichmann. Adolf Eichmann foi um dos caras que arquitetou o Holocausto. Ele era um alto escalão dentro do nazismo, né, fortemente aliado de Adolf Hitler, que ela teve a oportunidade de assistir o julgamento dele. Ela esteve sentado na plateia enquanto Adolf Eichmann estava sendo julgado na Alemanha. Adolf Eichmann foi julgado somente em 1961, porque depois da Segunda Guerra Mundial ele desapareceu, ele fugiu, ele foi capturado, mas depois ele acabou fugindo, e ele veio parar aqui na Argentina. Olha que curioso. Ele veio parar aqui na América Latina, se escondeu aqui durante um tempo, mas ele acabou sendo encontrado. E acabou sendo levado de volta para o julgamento. E a Hannah Arendt, quando fala dele, e eu acho que uma das coisas surpreendentes em relação ao que ela coloca nos textos, é que quando ela foi fazer o texto sobre o Adolf Eichmann, sobre o julgamento do monstro, né? Quem é esse monstro que mandou tantas pessoas para os campos de concentração, tantos assassinatos de um regime opressor como o regime nazista? Quando ela fala disso na obra dela e nos textos, ela diz que ela esperava um monstro. Ela falou, vai sair pela porta um monstro. Ela tinha a plena convicção de que ela ia assistir um homem mau. Praticamente o demônio em pessoa, né? E aí quando Adolf Eichmann entra no recinto, lá no julgamento, ela, na verdade, toma um susto. Porque ela vê um homem franzino, magro, calvo, de óculos, senta no meio de dois policiais, blindado por uma câmara, né, de blindagem, e não parecia o monstro que ela tinha imaginado. E ela começou a se perguntar como é que aquele homem franzino cometeu tamanha atrocidade. E a gente podia se estender mais, a gente poderia se perguntar por que o povo alemão foi tão
passivo em relação a tudo o que aconteceu? Será que o povo alemão nunca percebeu o horror do Holocausto, nunca percebeu por trás de Adolf Hitler as ideias totalitárias, as ideias opressoras dele? Será que o povo alemão, que é um povo tão culto, tão... Sempre na história da humanidade o povo alemão esteve ali contribuindo para conhecimento e saber... Como é que esse povo alemão permitiu isso? Essa é uma pergunta muito importante. O mal, ele se instala, né? Ele se instala dentro da sociedade. Se você pegar, por exemplo, pensadores como Santo Agostinho, ou mesmo anterior a ele, o mal, na verdade, de certa maneira, conflitava, é um certo conflito com o bem, né? O bem e o mal se degladiando para ver quem ia se sobrepor. Chegaram até a dizer que o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem, né? Isso, nos medievais falavam muito isso, né? Se personificou de que o mal poderia estar no indivíduo. E eu não acho que seja uma ideia totalmente errada, porque pode acontecer de uma condição, de um indivíduo, numa determinada condição, o mal se instalar dentro dele. O mal no indivíduo. E ele produzir coisas terríveis. A gente vê isso em psicopatas, pessoas que sofrem de transtornos de personalidade dos mais graves, que cometem atos dos mais hediondos. E para isso existe um sistema penal, e deve ter um sistema penal adequado, que consiga julgar essas pessoas de forma adequada, dentro daquilo que a sociedade acha que deve ser. Mas voltando ao Adolf Eichmann e a Hannah Arendt, quando ela olha para ele e ela descobre que ele não é o monstro que ela imaginava, ela se pergunta, então, como que o mal se instalou? Como que a população alemã permitiu o mal? Adolf Hitler era mau? A população alemã era má? Todos aqueles corpos de soldados e militares alemães eram maus? Todos eles? Você imaginando, por exemplo, um campo de concentração. Os indivíduos sendo levados para um campo de concentração, dentro daqueles trens. E há uma ordem de execução desses judeus nos campos de concentração. Quem é o mais culpado? O que manda, o que mandou esses indivíduos para o campo de concentração? Aqueles que carregaram os judeus até o campo de concentração? Aqueles que forçaram eles aos trabalhos brutais, de desgaste físico até a morte? Ou aquele soldado que ligou o botão na câmara de gás? Quem é o culpado? Todos? Só um? Só aquele que arquitetou? Só aquele que apertou o botão? De quem é a culpa? Essa é uma questão muito importante, que a gente deve se fazer, que está na raiz disso, né? É claro que, de alguma forma, todos são culpados. Mas é claro que em graus também diferentes. Mas, de certa maneira, compactuaram com isso. Como que se deixaram compactuar? Quer dizer,
O mal provém de querer fazer o mal, ou o mal também provém de quando eu não faço nada para inibir o mal? Se eu não faço nada para que o mal se instale, eu também compactuo com o mal? Todas essas questões são importantes para a gente se refletir. Não importa em que época foi, nós sempre tivemos o crime, a violência, a criminalidade, ela é normal. E eu disse normal, eu não disse boa. A criminalidade sempre esteve nas sociedades. Inclusive, existem alguns pesquisadores que se atrevem a dizer que hoje nós vivemos menos criminalidade do que em outras épocas. Nosso mundo está menos violento do que em muitas épocas. Aí você vai falar, nossa, mas como que você pode falar uma coisa dessa? Bom, primeiro que não sou eu que estou dizendo, mas eu já li textos sobre isso. Que nós vivemos épocas muito mais violentas do que agora. Aí você vai falar, poxa, Ivis, mas nós vemos violência o tempo todo. A gente liga a TV, a gente vê na web. Então, talvez a percepção... Estou fazendo uma hipótese aqui, né? Talvez a percepção que a gente tenha da violência é que ela está maior. Mas nós precisaríamos olhar os dados estatísticos para saber se realmente a violência está maior. E em alguns pesquisadores dizem que não está. Mas vamos voltar, isso é uma coisa para você refletir também, né? Procurar saber sobre isso. Isso é uma questão importante, né? Se o mal provém de gente que quer fazer o mal, mas também o mal provém de gente que não percebeu o mal, significa que nós estamos dando uma falha de julgamento, uma falha de pensamento. Quando nós não percebemos que o mal está se instalando, quando nós não percebemos de que ele está se apoderando de dentro da sociedade. Então, essa falha de percepção, a falha do juízo, do julgamento, pode, segundo Hannah Arendt, propagar o mal. Então, no caso do povo alemão, não é que o povo alemão era mau, mas eles permitiram o mal se instalar. E toda a sociedade que não fica vigilante daquilo que ela quer para ela e daquilo que ela quer para os indivíduos, pode cair no mesmo erro. Na falta de um estado de qualidade, o mal pode se instalar. Na falta de leis, normas e regras adequadas à sociedade, a barbárie pode se instalar. Não é? Essa é uma questão importante que a gente deve se debruçar. Os sistemas políticos totalitários, os sistemas políticos opressores, os sistemas políticos que não permitem o diálogo, que não permitem a liberdade, se aproveitam dessas falhas. Como é que você sabe que o sistema político é opressor? Quando ele corta, quando ele tosa, quando ele casta a liberdade do indivíduo. Quando eu não tenho mais o direito de expor a minha opinião, de pensar, quando eu perco a minha liberdade de expressão, então eu estou num sistema opressor. O opressor, ele não permite diálogo. E ele é fundamentalista. O que significa isso? Só ele tem razão. O fundamentalista só existe um jeito. O dele. Só. Ah, mas não. Não. Apenas um modo de pensar. Apenas um modo de viver. Apenas um modo de sonhar. Apenas um modo de refletir. Como se todos os indivíduos não passassem de caixinhas de leite. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses sistemas, porque eles se instalam.
E às vezes na descrença da liberdade, na descrença da democracia, na descrença de uma série de coisas, na descrença de determinados partidos políticos, na descrença de determinadas figuras, parte-se para sistemas totalitários e opressores, na forma de resolver isso. Uma das maneiras muito fácil de você saber se você está num sistema político opressor é o tamanho da arrogância do sistema. O sistema, quando se torna arrogante, ele pode ser perigoso. E aí o mal pode se instalar, sem eu perceber. E o mal, quando ele está banalizado, ele não perde o horror. Ele é tão ruim quanto se fosse velado. Então nós assistimos, por exemplo, aqui no Brasil, um aumento do número de linchamentos, por exemplo. O que significa isso? O que significa quando um país, o número de linchamentos aumenta, o olho por olho aumenta? O que significa isso? Pode significar várias coisas. Ela pode significar, por exemplo, leis de baixa qualidade. Ela pode significar um Estado fraco. Ela pode significar um Estado que não está atento à sociedade. Pode ser uma série de outras coisas também. Então, quando a gente não se horroriza mais com a violência, ela se instalou. Quando eu não me horrorizo mais com o morador de rua, quando eu não me horrorizo mais com a pobreza, quando eu não me horrorizo mais com as pessoas que têm falta de hospital, quando eu não me horrorizo mais com a baixa qualidade da educação pública, se instalou. E quando ele se instala, eu perco a minha sensibilidade. Quando eu não me horrorizo mais com as desigualdades, quando eu não me horrorizo mais com o mal, quando eu já acho que é normal, então talvez já esteja instalado. Imagina o que o povo alemão sentiu depois que passou todo o Holocausto. Talvez muitos tenham pensado, como é que nós permitimos isso? Como é que a gente permitiu líderes assim? Então, nós devemos entender que na ideia da Hannah Arendt, todos somos capazes de fazer o mal, principalmente quando não agimos, quando permitimos que ele se instale. Aí ele se torna banal. Ele se torna o cotidiano, o mal no cotidiano. E eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora comigo, que eu acho que é uma das reflexões mais importantes que a gente deve fazer. Quando a gente fala sobre a questão do mal, quando a gente fala sobre a questão do mal na sociedade. O Estado usa de nossos impostos, o Estado usa do dinheiro que nós damos a ele, para nos fornecer, para nos devolver os serviços que nós esperamos como educação, saúde e segurança. Em especial esses três. Então, o Estado pega esse dinheiro do indivíduo, através dos impostos, e devolve para o indivíduo através de serviços. Educação, segurança e saúde. Tudo bem? A gente sabe disso. Qualquer imposto que você paga, tem dinheiro indo para o governo reverter aquilo ao meu serviço. O Estado não faz isso porque nós somos bonitos, não faz isso porque nós somos gentis, porque a gente é carinhoso, não. Esse é o contrato que existe entre o indivíduo, entre a sociedade e o Estado. Agora, quando eu olho um sistema de saúde caindo aos pedaços,
Quando eu olho um sistema de saúde, onde pessoas estão morrendo no chão, sem maca, sem remédio, nesse Brasil adentro. Quando eu olho um sistema de segurança, onde as pessoas não se sentem seguras, nem aqui, nem no Brasil adentro. Quando nós temos um sistema carcerário que não ressocializa, quando nós temos um sistema educacional de baixa qualidade que não educa, que tipo de serviço nós estamos então recebendo? Se nós pagamos muito imposto e temos um serviço que não é de boa qualidade, o que está acontecendo? E aí vem mais, e tem uma pergunta mais profunda ainda que eu quero fazer para você, que é uma provocação. Se tem pessoas morrendo em fila de hospital por falta de remédios, ou de médicos, ou de corpo de enfermagem, se tem pessoas morrendo por causa de falta de segurança, e se tem crianças que não estão sendo educadas com a qualidade que a gente espera, num serviço que nós proporcionamos, qual é a nossa parcela de culpa nisso? Será que nós não estamos permitindo que isso se instale na nossa sociedade? Será que nós não somos também coautores dessa baixa qualidade? Quando eu elejo representantes do Estado de baixa qualidade, que não nos ofertam o serviço que nós deveríamos ter pela quantidade de impostos que nós fazemos, as nossas mãos também não estão sujas também? Nós não estamos permitindo, então, que o mal se instale? Ah, mas eu não tenho nada a ver com o cara que morre no hospital lá em Tocantins. Não? Mesmo? Ah, eu não tenho nada a ver com o jovem que morre na periferia. Eu não tenho nada a ver com a baixa qualidade de escola. Peraí, se o dinheiro sai de mim, na forma de impostos, vai para o Estado, e o Estado deve me retornar isso com qualidade, e não é de qualidade, qual é a minha parcela de culpa nisso? Essa é uma grande reflexão que você deve se fazer. Eu não estou dando a resposta, eu estou provocando. Nós temos culpa ou não temos culpa? Então a Hannah Arendt, quando ela fala maravilhosamente sobre essa questão do mal, ela está dizendo que o mal pode se instalar na vida cotidiana das pessoas e nós somos capazes de fazer o mal quando nós não pensamos, quando nós não fazemos o juízo de valor adequado, quando permitimos que sistemas políticos usem essa falha para que o mal se instale. E depois que o mal se instala, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Pensa nisso. Leia a Hannah Arendt. Leia o livro Eichmann em Jerusalém, né? Que é um livro excelente, onde ela fala sobre essa questão aqui. Né? O mal está na forma de uma pessoa ou está quando nós permitimos que ele se instale? Vale a pena. Está em outras formas, claro que o mal está em outras formas, mas o mal também se instala dessa forma. E eu gostaria de deixar você com essa reflexão. Tá legal? Espero que você tenha gostado dessa provocação que a Hannah Arendt nos deixa. Sensacional, Hannah Arendt, linda. Vale a pena muito procurar ler. Quem se interessa por sistemas opressores e políticos e como que essas coisas vão se instalando com uma velocidade muito pequena e quando vê já se alastraram, vale ler todas as obras da Hannah Arendt, tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no nosso próximo encontro. Um forte abraço. Até lá.